Hoje nesse vídeo eu vou te contar como foi meu sétimo semestre de arquitetura e urbanismo. Como vocês viram, eu vou estar falando um pouco aqui de cada matéria que eu tive no sétimo semestre de arquitetura e urbanismo, que foi assim um semestre bem puxado para mim também. Eu tive 6 matérias, então cada dia da semana eu tenho uma matéria exclusivamente. E no sábado eu tive a minha primeira matéria de estágio obrigatório. Então, eu vou deixar estágio por último e vou falar um pouco sobre as outras matérias. E também vou estar passando aqui na tela, enquanto eu estiver falando, todos os trabalhos que foram feitos, né? Alguns foram individuais, outros foram em grupos. Então, para vocês terem uma noção do que a minha faculdade cobra, como a gente faz as coisas. Mas antes de começar, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal que me ajuda muito, pois como eu já falei, eu faço um pouco de vídeos sobre arquitetura, né, que é a minha faculdade, e também faço vídeos sobre sorteios. Então, se você quer que eu continue gravando esses tipos de vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. Então, vamos lá. A minha primeira matéria foi projetos complementares, que era na segunda-feira, e nada mais é do que realmente os projetos complementares ao projeto arquitetônico. Então, ali a gente aprendeu um pouco da teoria e de alguns cálculos referentes a projetos hidrossanitários, que é um pouquinho mais chatinho, assim, né? De calcular vazão, de dimensão, de diâmetro dos tubos, né? Então, a gente fez projeto hidrossanitário também, e tanto de água quanto de esgoto, né? Dimensionamento de reservatório, enfim. E também fizemos um projeto elétrico, né? Como eu falei, eu vou estar deixando passando tudo aqui para vocês verem certinho, para não ficar explicando muitos detalhes, né? A gente fez um projeto elétrico com os pontos onde acendem, né, os interruptores e as luminárias. E também fizemos um projeto lumínico, que geralmente é o que eu já faço nos estágios, né? Que eu aprendi boa parte foi no estágio e na matéria de arquitetura de interiores, que eu já tive na faculdade também. Então, foi esse. E também aprendemos um pouco sobre piso térmico. Piso aquecido, se eu não me engano, né? Que é o nome realmente. E a gente acabou fazendo uma planta, assim, mais ou menos, para dizer aonde que a gente gostaria que tivesse aquele piso aquecido. Então, além desses projetos também, a gente aprendeu bastante sobre como é a cortina motorizada, a persiana motorizada, na verdade, a cortina também, quais pontos a gente precisa deixar para que esse sistema seja instalado. E também aprendemos um pouco sobre saunas, apesar de não termos aplicado em prática. Mas foi bem interessante também. E também um último projeto que valeu nota, né? Foi o projeto de uma escada de emergência, né? De um edifício, por exemplo. Então a gente projetou ali, fizemos uma planta baixa, um corte, seguindo as normas, né, do bombeiros aqui de Santa Catarina. Então foi bem tranquilo também, foi algo, uma matéria assim mais tranquila mesmo. E por fim, né, para finalizar essa matéria, a gente fez uma visita técnica numa loja de iluminação aqui da cidade também. Foi bem interessante para a gente ver os efeitos que cada tipo de luz em determinadas luminárias proporcionam para o ambiente. Quais são melhores para relaxar as cores, né, a 2700, 3000K, 4000, enfim, a gente aprendeu muito sobre isso e também sobre os spots, as dicróicas, então foi bem interessante essa visita. E naquela loja, como vocês podem estar vendo aqui, passando os vídeos, tem muitas luminárias, muitos pendentes muito lindos. A próxima matéria, que a princípio vai ser uma última matéria assim de projeto, de como a gente já seguia, né, anteriormente nas outras disciplinas, é projeto, é projeto, é projeto de arquitetura 5, que nesse semestre a gente teve que projetar uma super quadra, né? Então tínhamos que botar prédios comerciais, residenciais, né? Teríamos que mesclar isso. Então, particularmente, eu nunca gosto dos meus projetos que eu faço, porque tem tantas limitações que a gente acaba não, sabe? E esse semestre em específico eu tive muitas matérias de projeto, então acabou que eu não consegui me dedicar tanto para essa disciplina de projeto 5. Então eu vou deixar passando aqui algumas imagens. E eu projetei 2 edifícios comerciais iguais, né? Só dupliquei.
e 3 residenciais também. Então a gente tinha que cuidar projetar os edifícios, mas também o entorno do lote. Então, a parte de urbanismo, paisagismo, mas não precisaríamos focar tanto, pelo menos teríamos que pensar no uso para esse térreo ali, né? Integrar bastante nossos edifícios com o entorno, com o lote, enfim, com a vizinhança, né? Então, confesso que eu não consegui muito chegar no resultado que eu queria. Inclusive, eu fiz com o Revit e o Lumion. Usei esses dois programas para começar realmente a virar a chave e usar somente esses softwares, né? Porque eu pretendo usar o Revit também para o meu TCC. Então, já estou, desde o semestre passado, focando em usar só o Revit para ter essa liberdade, para eu saber descobrir ferramentas novas e conseguir me virar sozinha. A próxima matéria de projeto foi Urbanismo 1, que eu não sei se vocês já viram, mas eu estava bem empolgada no último vídeo que eu gravei sobre as matérias que eu teria para esse semestre. Então a matéria foi bem legal, tiveram alguns problemas, claro, porque era sempre em grupo e não gosto muito de trabalhar em grupo, porque eu gosto sempre de fazer no prazo, de fazer as coisas com calma, mas bem certinha, sabe? Então eu acabo criando um estresse quando os outros não fazem nessa mesma linha, sabe? Então chegamos num resultado bem bom. Foram duas entregas de projeto e primeiramente a gente teve uma apresentação de análise de uma referência de projeto de urbanismo. E também a gente teve uma discussão, tipo uma mesa redonda, sobre o livro Cidade para Pessoas, que eu já fiz um vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards, que eu tenho esse livro, então foi bem legal discutir sobre esse livro, né? Porque eu me interesso muito sobre urbanismo, então eu comprei um livro e já li alguns outros também. E tô bem ansiosa para a próxima matéria de urbanismo, que isso eu vou contar em um outro vídeo. Então, para o projeto de urbanismo, a gente teve uma área bem grande assim da nossa cidade que o professor escolheu e a gente tinha que intervir em alguns pontos. Então, a gente fez um diagnóstico com o mapa de uso dos solos, com cheios e vazios, com as linhas, as vias laterais, vias arteriais, coletoras, principais, enfim, a gente fez todo esse diagnóstico da área e foi intervir em alguns pontos que a gente achou que necessitavam mais. Então, para essa matéria, eu usei um pouco do Revit para fazer a minha parte, mas usei o AutoCAD também, porque as outras pessoas não se sentem seguras de estar usando o Revit, então eu tive que usar o AutoCAD. Mas para as pranchas, eu utilizei sempre o Photoshop, porque lá eu consigo ter uma liberdade maior de criar formas e botar imagens, enfim. Então, eu gostei bastante do resultado dessas pranchas, mas é algo que a gente está em constante evolução e eu estou tentando melhorar também. A próxima matéria é Sistemas Estruturais 4 e foi a última matéria, até que enfim, de cálculo estrutural na minha grade curricular. Foi uma matéria muito boa, eu confesso, assim, foi bem extensa, bem maçante, mas tipo, foi bem tranquilo de fazer os cálculos, porque, como eu sempre digo, não é algo que, se eu precisar na vida real, a gente não vai ter nada para consultar. Claro que a gente vai na internet, vai em livros buscar como isso funciona. Então, com a professora, que inclusive ela era muito querida, eu amei ter aula com ela. Ela sempre deixava a gente consultar, né? E outra coisa, a gente então não tinha provas presenciais, então eram todas online, né? Então não tinha como não usar os materiais de apoio, até por conta da pandemia, né? Então a gente nunca fez prova presencial, justamente por isso, de não ter que ficar trocando papel, né? Cada um encostando nos papéis, enfim. Mas foi bem legal. Nessa matéria de sistemas estruturais 4, a gente aprendeu sobre o aço, né? Então eu já aprendi o cálculo dos sistemas 1, o cálculo base, assim, de estruturas, depois fomos para concreto, depois para madeira e agora para o aço. E nessas últimas semanas que a gente teve da matéria, a gente aprendeu um pouco sobre steel frame também, que eu acho muito incrível mesmo.
E a gente aprendeu sobre ligações parafusadas, ligações soldadas, então a gente aprendeu bastante coisa sobre os perfis W e cantoneiras, enfim, várias coisas que eu achei bem legal. Achei um cálculo um pouco extenso, mas bem gostosinho de estar fazendo. A penúltima matéria que eu fiz e que, assim, é tipo um EAD do EAD, porque ela já seria à distância mesmo se as aulas fossem presenciais, né? Então a gente tinha 6 encontros por semestre, e se não tivesse na pandemia, a gente iria presencialmente, né? A matéria é Ciências Ambientais e a gente falou sobre, no geral, sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Alguns termos como preservação, conservação, retrofit, deixa eu usar minha colinha aqui. Sobre os materiais sustentáveis também, né, que englobam as práticas sustentáveis, né, como que a gente pode chegar numa sustentabilidade, assim, ideal. Então foi bem legal, porque nessa matéria a gente fez umas pranchas artísticas também, pegamos obras já prontas e analisamos as práticas que eles usaram, os materiais sustentáveis. E também foi uma matéria de autoestudo, né, que a gente diz, porque como temos poucas matérias, poucas aulas, na verdade, então a gente tem que sempre um dever de casa para entregar na próxima aula. Então seriam resenhas, a gente fez uma cartilha também informativa, mas teve bastante resenha e um trabalho assim prático escrito, né? Então foi bem legal também, foi uma matéria super leve. E por fim, a matéria de estágio supervisionado 1. Como vocês sabem, já tem alguns vídeos aqui de rotina de estágio que eu vou deixar linkado aqui nos cards, porque eu já faço estágio na área de arquitetura desde o meu primeiro semestre. Então, nada mais é do que realmente fazer o estágio e depois você faz um relatório, né, nessa matéria. Então, eu estava no meu antigo escritório, né, no que eu fazia o estágio, porque agora eu troquei. Então, mais pra frente eu posso estar falando isso, porque eu ainda tenho um vídeo sobre estágio para gravar para vocês como funciona tudo. Então, eu estava fazendo estágio e eu escolhi o tema de processo criativo de interiores, né? Então, a gente sempre tem que escolher um tema para fazer os relatórios de estágio, porque eu tenho 3 estágios diferentes, né? Então, fiz tudo certinho, deu mais ou menos um mês de estágio fazendo somente à tarde, e depois eu escrevi um relatório com uma parte teórica para iniciar. E depois a gente descrevia exatamente o que a gente fez com imagens, com texto mesmo. E foi super tranquilo, assim, nada do que eu. Como eu já falei, eu já tô praticamente a faculdade inteira fazendo estágio, então eu aprendi muitas coisas por fora de como funciona na realidade um sistema de escritório, né? Então foi bem tranquilo pra mim essa parte também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube, né? Continuar crescendo, porque já estamos com quase 3.000 inscritos. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!